Dor e propósito. Meu irmão e minha irmã, ao ouvir essa mensagem pode ser o início de um novo ciclo em sua vida. Desse modo vos tornarei filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o seu sol igualmente sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Muitas pessoas falam assim: eu não entendo por que tal coisa aconteceu com fulano. Ele é um homem de Deus. Eu não entendo por que ciclano, vivendo uma vida de pecado e sendo uma pessoa tão mundana, está prosperando. Muitos de nós tendem a julgar as nossas vitórias terrenas pela nossa vida espiritual, pela nossa relação com Deus. Ou seja, se eu sirvo muito a Deus, eu deveria estar bem financeiramente, eu deveria estar blindado com relação a qualquer mal ou qualquer acidente físico. Eu deveria estar protegido quanto às ofensas, rejeições ou qualquer tipo de problema emocional. E quem não serve muito a Deus e nem considera Deus, deveria estar sofrendo. Este é o pensamento que predomina, raras exceções. Nesta passagem, diz totalmente ao contrário. O Deus que você serve e o Deus que aqueles que estão lá fora não querem servir, faz o sol nascer para os dois. Quem é bom vai ter sol no rosto. Quem é ruim, da mesma forma, terá sol no rosto. Quem é mau terá chuva para regar as plantas. Quem é bom desfrutará da mesma chuva. É igual para todo mundo. Aí eu pergunto, então qual é a vantagem de servir a Deus? Primeiramente, infelizmente, muitos desconsideram o principal, a principal vantagem: desfrutar a eternidade, pois estão tão focadas nas coisas naturais que servir a Deus pelo que Ele é e viver um dia na Nova Jerusalém não é o suficiente, pois sempre querem mais. O mais difícil Deus nos dá, nosso nome no livro da vida. Não nos contentamos somente com isso, queremos mais. Não nos contentamos com grandes presentes. Isto acontece como uma criança. Quando damos um presente caro para ela, ela brincará com ele por algumas semanas, ou até mesmo por alguns dias, e depois descarta. Para a criança não faz diferença nenhuma dar o melhor ou pior presente, pois ela abandonará tanto o melhor quanto o pior. Nós não valorizamos o que já está em nossa mão, valorizamos o que nós ainda vamos ganhar. É por isso que ainda muitos acabam com o casamento, porque não valorizam a pessoa que Deus já colocou ao seu lado. É por isso que muita gente murmura do emprego, pois ela não pensa como será a vida sem o emprego. A tendência é não valorizar o que já se tem. Deus deu a eternidade, a salvação, e não achamos que está bom. Ficamos perguntando, qual o próximo presente? O que vai ter de novo? Mesmo estando presenteados com o melhor de todos os presentes, Deus sabe como funcionam os seus filhos. E Ele resolveu criar um sistema de recompensas, chamado na Bíblia de galardão, para nos abençoar enquanto estamos aqui neste mundo. Não podemos precisar quanto tempo viveremos neste mundo. Não precisamos viver uma vida miserável, corrompida ou sofrida, só porque já temos a salvação. O grande problema é que a chuva vai cair sobre nós, servindo a Deus ou não. E o sol vai brilhar sobre nós, servindo a Deus ou não. Servir a Deus não tem nada a ver com as coisas que Ele pode nos dar aqui nesta terra, porque tem pessoas que nunca serviram a Ele, não irão para o céu, mas são abençoados por Ele aqui, por mais contraditório que pareça. Porque uma coisa é você aceitar Jesus, a outra é cumprir os princípios bíblicos. Um exemplo: existem pessoas que nunca serviram a Jesus, mas honram pai e mãe, por isso têm uma vida longa. É uma promessa bíblica.
contraditoriamente. Existem pessoas que servem a Jesus, porém não respeitam os pais e não os honram, e querem ter longevidade. A Bíblia diz que quem honra pai e mãe viverá muito na face da terra. Os princípios são claros, porém por vezes fingimos que não lemos. Para melhor elucidar essa mensagem sobre propósito e dor, vamos falar um pouco sobre um personagem bíblico muito conhecido, Jó. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 1 diz: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Ou seja, Jó era um homem bom. Hoje em dia existem poucos homens com as qualidades de Jó. Jó ainda, segundo a Bíblia, acordava nas madrugadas e fazia sacrifícios a Deus pelos seus filhos. Jó pensava que, se um dia seus filhos pecassem contra Deus, o Senhor lembraria dos seus sacrifícios e orações e perdoaria a sua família. Ele não era somente um homem bom, justo, temente a Deus e desviava-se do mal. Ele era um homem totalmente conectado com o céu. Era um homem super espiritual. Agora eu pergunto, quando você acordou de madrugada para dar uma oferta para Deus e orar? Jó fazia isso todos os dias. Resumidamente, Jó estava em casa quando veio um mensageiro dizendo: Prepara o teu coração que eu tenho uma má notícia. Desceu um fogo do céu e caiu sobre todos os seus animais. Ou seja, ele havia perdido todo o dinheiro que ele tinha. Jó era o homem mais rico do Oriente. Enquanto esse mensageiro falava, entrou outro mensageiro e falou: Soprou um forte vento e derrubou a casa que todos os seus filhos estavam. Morreram todos. Não obstante, Jó ainda pegou uma doença que apodrecia a carne. Ele ficou doente, perdeu todo o seu dinheiro e perdeu todos os seus filhos. Jó perdeu tudo o que era importante em um só dia. Ele perdeu todas as coisas principais da vida de um homem: a provisão, a sua família e a sua saúde, apesar de ser um homem super espiritual. Tiramos uma lição aqui. Deus não é um Deus que evita tragédias. Deus te ensina a lidar com as tragédias. Enquanto você ficar achando que Deus tem a obrigação de evitar que certas coisas aconteçam em sua vida, você sempre ficará revoltado com Deus. Você vai dizer: por que isso? Por que aquilo? Por que ele ou ela morreu? Por que essa doença? Por que essa traição? Nós não sabemos lidar com as tragédias e acabamos sempre colocando na conta de Deus. Não quer dizer que porque somos cristãos, estamos indo à igreja, estamos fazendo tudo certo. Então Deus não vai deixar que ninguém próximo de nós morra, ou nunca vamos perder o emprego, ou receber um mau diagnóstico da saúde. No entanto, existem pessoas dentro da igreja que já receberam vários diagnósticos. Alguns perderam entes queridos, outros perderam o emprego. Achamos que Deus evita essas coisas, mas não é bem assim que funciona. Deus nos ensina a lidar com essas situações que acontecem conosco. Jó não entrou na história porque ele era perfeito. Jó entrou para a história porque ele superou a dor. A dor, quando veio sobre a vida de Jó, assim como vem em nossa vida, ela tem dois destinos preparados. O sofrimento ou o crescimento são os únicos dois destinos da dor. A dor é obrigatória, inevitável e vem para todos. Porém, o sofrimento é opcional. Você pode usar a dor para crescer ou para sofrer. E isso depende de como está a sua ligação com Deus, para saber lidar com as coisas que acontecem em sua vida. Deus permite as dores e decepções para aprendermos a lidar com a vida. Porém, existem pessoas que não aprendem com a dor, não crescem, não se envolvem, não amadurecem. Muitas coisas podem ter acontecido em sua vida para você aprender a perdoar, por exemplo. Bastava o perdão
mas você de alguma forma pode ter preferido continuar vivendo o caos em sua vida do que se humilhar e pedir perdão. As coisas acontecem sobre justos e injustos. A diferença é que sobre os justos sempre haverá uma saída. Sobre os bons sempre haverá um futuro. Sobre quem serve a Deus tem o auxílio, a salvação, tem o conselho, tem o milagre. O que aconteceu com Jó foi uma tragédia sem tamanho. Ele era um homem temente a Deus, um homem quase perfeito. Por que isso? Porque a chuva cai sobre justos e injustos. O problema não é o que acontece com você. O problema é sobre o que você faz com aquilo que te aconteceu. Você pode dizer agora: me enganaram, me traíram, perdi tudo. Agora eu te pergunto, o que você vai fazer com relação a isso? Reclamar, murmurar, blasfemar com relação a Deus? Ou você vai aprender com tudo isso e começar tudo de novo da forma correta? Você pode falar: meu cônjuge quer sair de casa. Deus não pode permitir isso. Faça um momento de reflexão neste momento. Para que seu cônjuge queira sair de casa, será que você pode estar falhando em alguma coisa? Ou quem sabe ele precisa melhorar alguma coisa em seu caráter? Porque por muitas vezes as dores, como no caso de Jó, vão trazer uma autorreflexão. Jó ficava sentado coçando suas feridas com um caco de telhas e refletindo sobre a sua vida. Até que um dia, Deus, usando um de seus amigos, fala para Jó: Jó, o teu primeiro estado, ou seja, do homem mais rico do Oriente com uma família maravilhosa, vai parecer pequeno diante do que eu vou fazer. Esta palavra de destino, de propósito, só tem para quem serve a Deus. Esta palavra de certeza de futuro, somente um servo pode ter. Independente de como possa estar a sua vida hoje, Deus vai te tirar desta situação. O problema é que quando as primeiras coisas começam a sair do trilho, começamos a murmurar contra Deus. Será que Deus existe? Será que Deus esqueceu de mim? Será que eu estou na igreja certa? Será que este pastor tem oração forte? O normal é partir para a murmuração e reclamação. Tudo que fere a nossa fé congela nosso coração, ao invés de confiarmos que Deus tem um propósito com as más notícias, com as dores e com as frustrações. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus diz aqui que Ele não nos livrará da aflição, Ele apenas nos dá a certeza que no meio da aflição Ele estará conosco. Os discípulos estavam no barco. De repente começou uma tempestade. Os discípulos começaram a murmurar falando: e esse aí que está dormindo? O único que estava dormindo era Jesus, o portador de milagres, o autor e consumador da fé, o homem que detinha todo o poder em suas mãos. Ele estava dentro de um barco que estava em perigo. Por mais que Jesus estivesse no barco, a tempestade veio do mesmo jeito. Jesus estava no barco e as ondas agitavam do mesmo jeito. Jesus estava no barco e todo mundo estava com medo da mesma forma. Tiramos a conclusão que a presença de Jesus não inibe o que vem contra você, mas prepara você para sair quando ele vem. Jesus acordou e dá apenas uma ordem. Quando a tempestade vier, você não precisa ficar com medo ou pular para fora do barco. Precisa apenas esperar ele dar apenas uma ordem, porque debaixo da ordem dele é que a tempestade vai parar. Quando Deus fala para Jó que o primeiro estado dele era pequeno, perto do que ele iria fazer, era porque Deus daria o dobro de filhos, o dobro de gado, ou seja, bênção em dobro. Jó não entrou para a história porque ele era perfeito. Jó entrou para a história porque ele superou a sua dor. Você pode continuar lamentando.
se fazendo de vítima, culpando todo mundo. Mas na verdade o poder dos poderes está em você. Deus está em você. Você ainda não saiu desta situação, porque ainda não aprendeu a escutar a última palavra. Aquele que tem a última palavra, Jesus. Quando estamos em situações delicadas e desconfortantes, por vezes queremos tomar decisões sozinhos. A primeira coisa que podemos pensar: estou nesta situação e Jesus está aqui, dormindo no barco. Já estou pensando em pular do barco. Quando a onda começar a bater, o medo pode ser maior do que a confiança naquele que ainda está dormindo. Porém, quando ele acordar, a palavra será liberada. Jó ficou dias se lamentando, coçando suas feridas, mas no momento certo, o Deus que faz o milagre acontecer liberou uma palavra e toda a restituição começou a acontecer na vida de Jó. Ao ouvir esta mensagem, Deus está te falando assim: você está no mundo natural e você está sujeito a coisas naturais, acidentes, desemprego, traições, desonras, decepções. Você precisa saber lidar com isso. Pare de querer transferir para Deus o que você deveria fazer durante uma tempestade. Pare de culpar a Deus ou até mesmo ao diabo sobre as coisas que você deveria aprender no meio da dor. Quando está tudo bem, andando às mil maravilhas, não aprendemos nada. Aprendemos na dor. Quando não temos um centavo no bolso, é que conhecemos o Deus da provisão. Quando recebemos um mau diagnóstico de saúde, é que conhecemos o Deus que cura. Quando as coisas fogem do controle, não se desespere. Jesus está no barco e vai liberar uma palavra. As dores da vida são treinamentos. Quando cairmos de novo, estaremos fortes e devidamente treinados para superar outros obstáculos. Teremos mais fé, esperança, atitude. Falamos: eu passei por aquela situação, eu superei e vou vencer de novo. Se naquela tempestade do passado eu não afundei com o barco, por que vou afundar agora? Existe um motivo na sua dor, nessa perda, nessa frustração. Tem um motivo, pois Deus quer fazer você crescer hoje. Deus quer te levar para outro nível. Deus quer te amadurecer para receber o melhor dele para a sua vida. Você vai sair dessa imaturidade emocional. Existem pessoas que, em vez de usar as decepções e frustrações da vida para amadurecer e crescer, estão sempre voltando no passado. Voltam na murmuração, na reclamação, na blasfêmia. Dizem: Deus não existe, Deus não gosta de mim, Deus esqueceu de mim. Onde está Deus? Chegou o momento de amadurecermos na fé. No meio dos nossos piores dias, vai começar o nosso melhor momento, a nossa melhor temporada, a melhor fase da nossa vida. Nos piores dias do meu deserto, iniciava-se um ciclo da minha vida que está se refletindo hoje. Sozinho, num quarto, cheio de dívidas, sem esposa e com uma filha querendo se suicidar. Foi nessa dor que eu amadureci. Foi nessa dor que eu escolhi crescer. Foi nessa dor que escolhi esperar Jesus acalmar a tempestade, liberar uma palavra e me colocar em um novo nível de vida. A superação da dor nos faz iniciar uma nova fase para viver os planos de Deus. Você não sabe, mas o que parece ser o fim do túnel, na verdade pode ser o início de um novo ciclo, de uma nova fase da sua vida. É o fim da antiga fase e o início de outra. O que você vê como fim, Deus vê como recomeço. Você tem a visão de sofrimento, Deus tem a visão de treinamento para algo maior. Você vai ser valorizado quando sair dessa dor. Você vai ter outro nível de pensamento quando amadurecer durante o sofrimento, durante a decepção, durante a amargura.
Jesus conhece perfeitamente todo esse processo do ser humano. E a única coisa que ele pode fazer para te fazer crescer não é te livrar das situações, mas estar com você no meio delas. Essas situações acontecem para te amadurecer. Se Deus livrasse Davi do urso e do leão, como ele saberia como derrotar o gigante Golias? Se Deus livrasse Davi de Golias, como Israel conheceria aquele pequeno pastor de ovelhas? Sem gigante, não tinha como Davi chegar no trono, porque ele sempre seria conhecido como um pastorzinho de ovelhas e não como um menino que derrotou Golias. O que Deus permitiu até hoje na sua vida não foi para fazer você sofrer, mas sim para te fazer crescer. A maturidade e a sabedoria para tomar decisões hoje você só tem porque é fruto do que você aprendeu com os erros e dores do passado. Agora eu te pergunto, pela Bíblia, a tragédia se repetiu quantas vezes na vida de Jó? Apenas uma. A dor somente vem para te ensinar. Ela só volta se você não aprender. Jó aprendeu, então a dor não voltou mais, pois não tinha mais espaço para voltar. Você só passa para um próximo nível depois que passar na prova. Se não passar, a dor volta. Deus é perfeito e cria todo o planejamento para que você cresça na terra. Porque só quando você crescer é que o nome dele é glorificado. O nome de Deus é glorificado quando você é levantado. O nome de Deus é glorificado quando você está crescendo. É por isso que ele permite as tempestades no barco, para que você continue crescendo. Deus tem interesse em ver o nome dele glorificado, mas para isso acontecer, você precisa estar maduro para receber o milagre em sua vida. Não devemos temer que algo venha sobre nós. Nós devemos temer se algo sobrevier sobre nós e Jesus não estiver no barco. Não podemos prever o que vai acontecer em nossas vidas, mas afirmo que independente do que acontecer, Deus estará conosco e nós continuaremos com Ele. O que você não consegue ter controle, descansa, porque Deus tem controle sobre isso. Agora, o que Ele deixa você controlar, saiba que Ele tira a mão, sabendo que você pode fazer. Se você pode ser um profissional melhor, seja, porque Deus não vai fazer isso por você. Se você pode ser uma esposa ou marido melhor, seja, porque Deus não vai fazer isso por você. Se você pode ser uma mãe ou pai melhor, seja, porque Deus não vai fazer isso por você. Deus conhece o seu coração. Ele sabe se você poderia estar se empenhando mais do que está fazendo hoje. Ele sabe se você poderia crescer mais do que você está crescendo hoje. E por Ele ser um Pai tão misericordioso, Ele quer que você cresça apesar dos seus erros. E continua a mandar treinamento, aquilo que você chama de problema. Ele continua a mandar amadurecimento, aquilo que você chama de dor. Ele continua dando novas oportunidades, aquilo que você chama de fracasso. O mais bonito de tudo que eu passei, que Jó passou, que José do Egito passou, Davi, entre outros, é que com a dor nós aprendemos e amadurecemos para nunca mais voltar para lá. E mais, depois que você aprende como lidar com a dor, você fica apaixonado como eu sou hoje, a ensinar as pessoas a não voltarem para lá também. No meio da dor é que você pode descobrir o seu propósito de vida. É no meio do sofrimento que você pode descobrir o seu chamado. O que eu faço hoje, o que eu amo fazer, o meu propósito de vida, o meu chamado, eu descobri no pior momento da minha vida. Se a dor não tivesse chegado em minha vida, não sei o que seria de mim. Muito provável que estaria muito triste, frustrado, infeliz e até coisa pior. Quantas pessoas estariam perdendo se eu não encontrasse o meu propósito de vida?
Quantas pessoas podem estar perdendo hoje enquanto você não descobre o seu chamado, que provavelmente está escondido no meio da sua dor? Quantas pessoas vão perder se você não superar o seu sofrimento? Quantas pessoas vão perder se você não se levantar dessa decepção, dessa quebra e começar a viver o seu propósito de vida? Tem muitas pessoas que precisam de você, que precisam do seu exemplo de superação, que precisam ver a sua vitória. Deus quer te usar hoje. Você somente precisa aprender com o que você está passando. Quando você supera uma dor, você se torna uma autoridade no assunto. Quando você foge dos problemas, das batalhas, da dor, não terá autoridade em nada. Deus te deu experiências nas dores para que você cure outras pessoas que estão em situações semelhantes. Ou você supera essa dor e ajuda outras pessoas, ou você fica por aí chorando. Você decide o que faz com sua dor e com o seu sofrimento. Chegou o momento de crescermos pós-frustrações e dores. Ou você fica murmurando pelas ondas que estão batendo no barco, ou você fixa os olhos naquele que está dormindo, esperando uma palavra. Jó decidiu e recebeu em dobro. Todos os homens e mulheres da Bíblia que decidiram, o mesmo aconteceu. E você, o que vai decidir? Ore comigo assim. Meu querido Deus, entro na sua santa presença neste momento. Amado Pai, oro neste momento para todas as pessoas que ouvirem esta mensagem, que elas a recebam como um verdadeiro divisor de águas em suas vidas. Eu vivi isso, Senhor, no meio da minha dor, no caos da minha vida, descobri o meu propósito. Hoje sou verdadeiramente nova criatura. Estou muito feliz, realizado e completamente transformado. Que essas pessoas sejam tocadas através do seu Santo Espírito e compreendam que a dor nos faz crescer. A dor nos torna pessoas mais fortes e seguras. A superação da dor nos leva a um novo nível de vida. Toque, Senhor, no profundo da alma de cada uma delas e que a partir de hoje haja uma mudança radical em suas vidas. Que essa dor que assola a vida de cada uma delas seja o início de um novo ciclo de vitória e superação. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu nome é Vinícius Leandro e esta é mais uma mensagem da série Do Deserto à Terra Prometida. Compartilhe essa mensagem para edificar mais vidas. Inscreva-se em nosso canal e acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Caso queira conhecer o meu testemunho, clique no link da descrição deste vídeo. Tenho certeza que vai ajudar muito na sua caminhada. Deus te abençoe.